Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes. É para mim uma bênção muito grande estar aqui em Venado, lugar que Bermudes e eu visitamos em 1970 e quanto, Miguel? 1971. E 27 anos depois, estamos de novo aqui. Também tínhamos vindo de 1 a 3 anos também por aqui. E para mim é de grande bênção estar novamente aqui em Venado, de São Luís de Potosí, para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus sob o tema A Luz do Sétimo Selo, para o qual quero ler em São João, capítulo 8, e também Apocalipse, capítulo 8. Vejamos aqui. São João, capítulo 8, do versículo 12 em diante nos diz: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Cristo se identifica como a luz do mundo. Nesta passagem que lemos. Porque a luz sempre é a manifestação da palavra correspondente a cada era ou dispensação. Não há luz exceto pela palavra de Deus correspondente a cada era e a cada dispensação. O precursor da segunda vinda de Cristo disse no livro de Citações, página 120, versículo ou parágrafo 1065, ele era a luz vindicada desse dia, vê? Porém, há mais palavra para ser vindicada. Ele tem que vindicar mais palavra. E quando a última palavra for vindicada, então a morte é tragada com vitória, e os mortos em Cristo se levantarão, e o milênio entrará.
Aqui temos a promessa de mais luz para o último dia, onde essa luz, essa palavra que será vindicada, ao ser vindicada, será a luz do mundo para a raça humana, para o glorioso sétimo milênio e reino milenial. Vejam vocês, a palavra prometida da vinda do Messias há 2000 anos atrás, ao ser cumprida essa promessa em carne humana na pessoa de Jesus, foi o quê? A luz do mundo. E quem seguiu essa palavra feita carne estava seguindo a luz do mundo. Porque a palavra feita carne, cumprida para cada era ou para cada dispensação, é a luz dessa era ou dessa dispensação. E a Escritura nos diz, no princípio era o Verbo, ou seja, a palavra. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. São João capítulo 1, do versículo 1 em diante. E no versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora vejam vocês como a palavra se fez carne e veio a ser o quê? A luz do mundo. Ele disse: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E vejam como Cristo, a palavra, e vejam como Cristo, a palavra, a luz da vida, ao ser manifestado, é a luz de todo ser humano. Agora vejam aqui o que nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo. E esta luz da tarde, logicamente, a grande luz, virá quando Jesus mesmo será manifesto aqui na terra, ou acima nos céus, levando sua noiva. E então o milênio começará. Mas temos um dos tempos mais terríveis pelo qual passar, que alguma vez haja estado ante os seres humanos. Agora vejam vocês como a grande luz que virá será a vinda do Senhor. E essa é a palavra, mais palavra que tem que ser vindicada, ou seja, cumprida em carne humana. E quando a última palavra for vindicada, ou seja, cumprida em carne humana, então virá a ressurreição dos mortos e a transformação de nós que vivemos. E essa última palavra que tem que ser vindicada, confirmada, manifestada em carne humana, é a segunda vinda de Cristo. Agora, nós necessitamos compreender este mistério. Porque se não compreendemos este mistério, nosso irmão Branham disse que tudo seria tão simples que, se não vigiarmos, vai nos passar por alto e não perceberemos o cumprimento do sétimo selo, ou seja, o cumprimento da segunda vinda de Cristo. Porque o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 8, versículo 1, diz da seguinte maneira, quero ler, diz: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, como por meia hora. Agora vejam vocês, esse mistério contido no sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. E nosso irmão Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo, diz, vamos ver o que diz, na página 119 do livro de citações em espanhol,
no verso 10:58. Talvez seja que eu esteja construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo. Mas eu creio que estamos tão perto que eu não morrerei de idade avançada, ou seja, não morrerei de velhice. E sendo de 54 anos, não morrerei de velhice até que Ele esteja aqui. Até que quem esteja aqui? Até que o sétimo selo, Cristo em sua segunda vinda, esteja aqui. Ou seja, até que Cristo esteja aqui, cumprindo a sua vinda, cumprindo o sétimo selo. A não ser que leve um tiro, seja assassinado ou alguma outra coisa, de algum outro modo morto, mas não pela idade avançada, até que Ele venha. Ou seja, não morrerei de velhice sem que Ele esteja aqui. Atualmente, nosso irmão Branham, o qual nasceu em 1909, atualmente teria 89 anos de idade. Já para essa idade, a maioria dos seres humanos partiu. São poucos os que passam dos 70 anos. Os que chegam a 80 anos, a Escritura diz, são os mais fortes. E agora? Ele diz que não morrerá de velhice até que Ele esteja aqui. Agora vejam o que diz na continuação. Mas não pela idade avançada, até que Ele venha. Talvez eu não faça isso, porém esta mensagem introduzirá a Jesus Cristo ao mundo. Portanto, esta mensagem do nosso irmão Branham, com a qual precursou a segunda vinda de Cristo, estará presente, dando testemunho do que é a segunda vinda de Cristo neste planeta Terra no último dia. Portanto, o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo, ou estará usando o precursado para mostrar ao povo o que foi prometido que seria a vinda do Senhor. O que seria o sétimo selo sendo cumprido. E agora, vamos ao que disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que será a segunda vinda de Cristo. Porque como o precursor disse, assim tem que ser. Vejam, diz: assim como João Batista foi enviado como precursor à primeira vinda, assim esta mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim que será paralelo em tudo, e eu sei que será. Ele sabe que será assim. Agora, que é a venida do Senhor? Agora, o que é a vinda do Senhor? O que é que ele estava precursando como a vinda de Cristo? Ele disse que ele estava precursando a vinda da palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. São João capítulo 1, do versículo 1 em diante. E no versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E agora, quando o Verbo se fez carne, cumpriu-se a primeira vinda de Cristo. Agora, o que é o sétimo selo? Vejamos este mistério aqui. Tanto do sétimo selo, como da vinda do Senhor, porque ambas são a mesma coisa. Na página 469 do Livro dos Selos em espanhol, o precursor da segunda vinda de Cristo disse,
falando sobre esta nuvem que apareceu nos cielos de Arizona em que apareceu nos céus do Arizona em 28 de fevereiro de 1963, a qual para a ciência é uma nuvem misteriosa porque apareceu a uns 42 quilômetros de altura com um tamanho de 48 quilômetros de comprimento, ou seja, era uma nuvem gigante, a uma altura onde não se podem formar nuvens porque não há umidade. E agora vejam, se virarmos esta nuvem para a direita, forma o rosto do Senhor. E agora vejamos o que em realidade é o mistério desta nuvem. Na página 469 do livro dos selos em espanhol, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, nosso amado irmão Branham. E notaram que disse que um destes anjos era muito estranho, me pareceu muito diferente aos demais. Estavam numa constelação com 3 a cada lado, e um assim. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse-lhes que ele tinha o peito assim, robusto, e estava voando para o Oriente. Disse-lhes também que me levantou, me alçou. Lembram-se? Agora, aqui está. Era o que tinha o 7º selo. Porque tenho mantido como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde então. Mas vocês não imaginam o que significou este 7º. Quem tem o 7º selo? Tem o anjo que era diferente aos demais, que se encontra nesta nuvem, o qual levantou a nosso irmão Branham e o colocou nesta nuvem também. Todos aí estavam em corpos teofânicos, pois ali estavam os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, incluindo o nosso irmão Branham. E havia outro anjo diferente aos demais. Esse anjo que era diferente aos demais era o que tinha o 7º selo. Agora vimos que o 7º selo é esse anjo dos 8 anjos que estão nessa nuvem. Porque estão os 7 anjos das 7 eras da igreja gentia e outro anjo que é diferente aos demais. E o mistério do 7º selo qual é? O mistério do 7º selo é o mistério desse anjo que era diferente aos demais. E agora vejam vocês, como diz o precursor da segunda vinda de Cristo, que virá esse 7º selo, que é a vinda do Senhor, a vinda desse anjo que era diferente aos demais. Na página 472 do livro dos selos diz, notem bem a mensagem do tempo do fim, este selo, ou seja, o 7º. Ele nos revelou os 6 selos, mas não diz nada do 7º. O selo do tempo do fim, quando comece, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, recordem Apocalipse 10, do 1 ao 7, que ao fim da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do 7º selo. Domingo passado, hoje faz uma semana, quando estava pregando sobre sede humildes, lembrem-se que Deus opera em coisas pequenas. Na verdade, não me dava conta do que estava falando, mas agora vejo bem, será de uma maneira tão humilde. A pessoa pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. Porém, antes vem como veio João Batista, vem como o nascimento de nosso Senhor, lá num estábulo. Glória a Deus. A hora está à mão. Aqui estamos, ó irmão. Como vem o 7º selo, ou seja, a segunda vinda de Cristo sendo cumprida? Vem como veio João Batista, e vem como o nascimento de nosso Senhor lá em Belém da Judéia, num estábulo. Vem como veio João Batista, porque o 7º selo, que é a vinda do Filho do Homem, vem com seus anjos. E seus anjos são os ministérios de Moisés e Elias, as 2 oliveiras. E porquanto vem com os ministérios de seus anjos, vem com Moisés, que é uma das oliveiras, e vem com Elias, que é outra das oliveiras. E Elias vindo com o Filho do Homem no último dia, e isso é o ministério de Elias.
em sua quinta manifestação. Assim vem o sétimo selo, vem como João Batista e vem como o nascimento de Jesus. Porque vem o sétimo selo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, no último dia. E agora vejam vocês que tudo será numa forma tão simples, tão humilde, que se não vigiarmos, nos passará por alto o cumprimento da segunda vinda de Cristo com seus anjos no último dia. E agora, o que é a vinda de Elias para pregar ao povo hebreu? En la página 399 del libro de los Na página 399 do livro dos selos em espanhol, le hacen la pregunta número 11. Fazem-lhe a pergunta número 11 sobre o Elias que pregará aos hebreus, que será uma das duas oliveiras, será a quinta manifestação do ministério de Elias na terra. Perguntam-lhe: o Elias que vem para pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? E a resposta foi: eu penso que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito. Um homem de que tempo? Deste tempo, ungido com esse espírito. Porque lá, quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu atuou da mesma forma que Elias. Que Deus ajude a todos os seus filhos neste tempo final, para neste tempo final verem o ministério de Elias, que esteve manifestado em Elias Tisbita, depois em Eliseu, depois em João Batista por terceira ocasião, depois no reverendo William Branham por quarta ocasião. Que Deus nos permita ver o ministério de Elias por quinta ocasião, neste último dia, em um homem deste tempo final. Essa é a promessa. Eu penso que será um homem deste tempo, ungido com esse Espírito, porque o Espírito de Deus estará nesse homem, manifestando o ministério de Elias por quinta ocasião, como esteve no reverendo William Branham, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, manifestando o ministério de Elias por quarta ocasião. E esteve em João Batista, do qual o arcanjo Gabriel disse que seria cheio do Espírito Santo ainda desde o ventre de sua mãe. E manifestou o ministério de Elias por terceira ocasião. E assim aconteceu também em Eliseu. Foi o Espírito de Deus manifestado em Eliseu quem o ungiu com o ministério de Elias em sua segunda manifestação, numa dupla porção. Quando os filhos dos profetas viram Eliseu fazendo a mesma coisa que Elias fizera, ou seja, abrindo o Jordão e passando em seco, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Que Deus permita a todos os filhos e filhas de Deus verem a Elias por quinta ocasião, abrindo o sétimo selo, assim como ouvimos abrindo os 6 selos de Apocalipse, que o vejamos no último dia manifestado de novo, abrindo o sétimo selo, que é o selo que faltava por ser aberto. E agora, quando o virmos, possamos dizer: o espírito de Elias repousou sobre um homem deste tempo, e possamos apontá-lo. Não será o Elias Tisbita que viveu há centenas ou milhares de anos atrás, senão que será um homem deste tempo, ungido com esse Espírito, porque terá o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o qual operará nele, o ministério de Elias, por quinta ocasião. E agora, por que nosso irmão Branham fala de Elias e fala de Moisés também? Porque ele é o precursor da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem. E o Filho do Homem vem com quem? Com seus anjos. E seus anjos são Moisés e Elias. Tem que falar então de Jesus, de Moisés e de Elias, porque está precursando a vinda do Filho do Homem com seus anjos.
E agora, Moisés. ¿Y quién será Elías? quem será Moisés e quem será Elias? En el mensaje de los sellos, página Na mensagem dos selos, 301 na página 301 a la 302 dice, a 302 diz: noten bien en el tiempo Notem cuando bem, Dios iba a librar no al tempo mundo quando antes Deus del ia diluvio, livrar o mundo Él antes do mandó dilúvio, un águila. Recuerden, Ele un águila enviou uma águia. Recordem, uma águia representa um Él mandó un profeta. águila. ¿Ese águila fue quién? Noé. Ele mandou uma águia. Essa águia Cuando foi quem? decidió Noé. librar a Israel, Quando decidiu también livrar a mandó Israel, un águila. também ¿Quién enviou fue? uma águia. Moisés. Quem foi? ¿No cree Moisés. usted que cuando Juan estaba en la isla Não de crê você que Patmos, quando João este estava na mensaje ilha era de tan Patmos, perfecto que esta aún no mensagem era podía tão ser perfeita confiado que ainda não podia a un ser ángel? confiada a Ahora, um anjo? ángel es un mensajero. Agora, um anjo Pero é um ¿sabía usted que aquel mensageiro. Porém, mensajero era você un sabia profeta? que aquele mensageiro era um ¿Lo cree? profeta? Vamos a probarlo. Creem? Vamos prová-lo. 22, verso 9. Apocalipse Para ver si 22, no versículo fue 9. un águila. Vejamos Apocalipse 22, versículo 9, para ver se foi ou não uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, porém era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro do Apocalipse. Agora vejamos o que João viu. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E depois que as ouvi e vi, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrava estas coisas. E ele, o anjo, me disse: olha, não faças tal. Nenhum verdadeiro profeta receberá adoração, ou mensageiro algum, porque eu sou servo contigo, e com teus irmãos os profetas, e com os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, do versículo 8 ao 9. Agora, o livro era tão importante e é a palavra de Deus. Cuidado, quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. Quando o povo está esperando a revelação da parte de Deus, tem que estar esperando então que Deus envie um profeta. Porque é a um profeta que vem a revelação de Deus. E por meio desse profeta é que vem a revelação ao povo de Deus. Nenhuma pessoa pode dizer: eu tenho a revelação de Deus, Cristo me deu a revelação de tal mistério, por exemplo, do sétimo selo. Por quê? Porque a revelação tem que vir a um profeta. E a revelação, vejam vocês, dos 6 selos anteriores, veio ao sétimo anjo mensageiro, o profeta enviado por Deus, com o ministério de Elias por 4ª ocasião. E para vir a revelação do sétimo selo, tem que vir através de um profeta também. E somente há um profeta prometido para o último dia. E é o último profeta prometido na Bíblia, de todos os profetas que Deus enviaria à raça humana. E dizer que é o último profeta, isso traz consigo o cumprimento de inúmeras profecias que falam do último dia. É o profeta da última dispensação, ou seja, da dispensação do reino. E é o profeta com a última mensagem de Deus, com a mensagem do Evangelho do Reino. E é o profeta da era da pedra angular, mensageiro da era da pedra angular. E esse é esse anjo de Jesus Cristo que deu a João a revelação do Apocalipse. Vejam, veio mostrando a João todas as coisas que aconteceriam, porque isso é o que fazem os profetas de Deus, recebem a revelação das coisas que hão de acontecer e depois as dão ao povo de Deus. Por isso, vejam, vocês vêm revelando as coisas que hão de acontecer, vêm profetizando as coisas que hão de acontecer. Por isso é que a Escritura identifica o livro do Apocalipse como livro profético, o qual, ao ser lido e seu conteúdo ser guardado, quem o lê e o ouve e o guarda é bem-aventurado. Por quê?
porque é um livro profético. Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao 3 diz: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. E vimos quem é esse anjo. É um profeta, diz o reverendo William Branham, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vejam, é bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, porque isto é um livro profético. Este livro contém as profecias de todas as coisas que hão de acontecer. E está neste livro toda a profecia correspondente ao último dia e aos dias da dispensação da graça. Todas essas profecias estão condensadas ou resumidas aqui neste livro de Apocalipse. Por isso diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o Espírito Santo estaria falando de era em era, através dos anjos mensageiros de cada era. E escutará o anjo mensageiro em cada era. Os que viviam nesse tempo dessa era estar escutando ao Espírito Santo, o qual estava manifestado no anjo mensageiro de cada era. E para o último dia encontramos que tudo isto esteve ocorrendo. A primeira era se cumpriu na Ásia Menor, onde esteve o Espírito Santo falando a seu povo, a sua igreja. Esteve dando testemunho das coisas que tinham que ser dadas a conhecer naquele tempo, as quais foram dadas a conhecer por São Paulo. E escutar a São Paulo era escutar ao Espírito Santo que estava nele, dando a conhecer essas coisas correspondentes a essa primeira era. São Paulo dizia: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E agora, escutar algum dos anjos mensageiros na era em que eles foram enviados era estar escutando ao Espírito Santo nessa era. Pois Cristo disse em São João, capítulo 10, que ele estaria falando. Diz São João, capítulo 10, do versículo 14 ao 16. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Como escutariam a voz de Cristo, a voz do bom pastor, as suas ovelhas? Se Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, e se assentou à destra de Deus, como agora chamará suas ovelhas, seus filhos? Por meio de sua manifestação em Espírito Santo, no anjo mensageiro de cada era. Por meio de cada anjo mensageiro esteve falando, e esteve chamando e juntando suas ovelhas em cada era. Por isso, a primeira era se cumpriu na Ásia Menor, e seu mensageiro foi São Paulo. A segunda se cumpriu na França, e seu mensageiro foi Irineu. A terceira se cumpriu na França e na Hungria, e seu mensageiro foi Martin. A quarta se cumpriu na Irlanda e na Escócia, e seu mensageiro foi Colombo. A quinta se cumpriu na Alemanha, e seu mensageiro foi Lutero. A quinta se cumpriu na Alemanha, e seu mensageiro foi Lutero. A sexta se cumpriu na Inglaterra, e seu mensageiro foi Wesley. A sétima se cumpriu na América do Norte, e seu mensageiro foi o reverendo William Branham. E agora,
A era da pedra angular se cumpre onde? E quem é seu mensageiro? A era da pedra angular se cumpre na América Latina e no Caribe. E seu mensageiro é o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é um profeta, e que é o último profeta de Deus, o profeta da dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino. Este profeta mensageiro é o que vem com o ministério de Elias, por quinta ocasião, e o ministério de Moisés por segunda ocasião, e o ministério de Jesus por segunda ocasião, porque o Filho do Homem vem com seus anjos, como diz Jesus em São Mateus capítulo 16, do versículo 27 a 28. E onde estiver o cumprimento da vinda do Filho do Homem, aí também estará o cumprimento da vinda de seus anjos, ou seja, da vinda de Elias por quinta ocasião e de Moisés por segunda ocasião. E agora vejam vocês, o anjo do Senhor Jesus Cristo é um profeta, o qual, para o tempo final, estaria aqui na terra, dando-nos testemunho de todas estas coisas que devem acontecer em breve. Ele estaria aqui no tempo final, para a era da pedra angular, para dar a conhecer a todos os filhos e filhas de Deus todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. Nosso irmão Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, falando acerca de Moisés, na página 326 do livro dos selos em espanhol, diz: Moisés será a mesma pessoa. Encontramos o mesmo em Apocalipse 22, versículo 8. Moisés será a mesma pessoa, e encontramos o mesmo onde? Em Apocalipse 22, versículo 8. E o que encontramos em Apocalipse 22, versículo 8 é o quê? A quem achamos aí? Achamos aí ao anjo de Jesus, diz: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. Aí temos a Moisés. Moisés será a mesma pessoa. Encontramos o mesmo em Apocalipse 22, versículo 8. E em Apocalipse 22, versículo 8, quem aparece é o anjo de Jesus. Isso é Moisés em sua segunda manifestação. E é também Elias em sua quinta manifestação. E agora, o que será a vinda do Filho do Homem? O que será a vinda do anjo forte que desce do céu, em Apocalipse capítulo 10, e a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19? Porque em ambas as passagens encontramos a segunda vinda de Cristo. Vejam vocês o que nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, que será a vinda do anjo de Apocalipse capítulo 10. Diz na página 57 do livro dos selos em espanhol, diz da seguinte maneira, vamos ver. E vi outro anjo forte descer do céu, envolto numa nuvem, e o arco celeste estava sobre a sua cabeça. Agora, se você prestar bem atenção, notará que esta pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento, ele foi chamado o anjo do pacto, e agora ele vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou a seu fim. Bem, agora continuando. E seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Lembram-se do anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora vejam que o anjo mensageiro a Israel, o anjo mensageiro a Israel vem por sua igreja primeiro, antes de ir ao povo hebreu. É o anjo do pacto, o anjo de Jeová, descendo do céu, envolto numa nuvem, o qual é Cristo em espírito. É Cristo em seu corpo teofânico descendo do céu. Ele é esse anjo diferente aos demais, que estava nesta nuvem, o qual tem o sétimo selo, e o sétimo selo é a vinda
do Senhor. E agora, vejam vocês, este é o anjo que forma a peruca branca, o cabelo branco do Senhor. Com o ministério deste anjo, que era diferente aos demais, o cabelo branco do Senhor, esse tipo e figura, esse simbolismo, cumpre-se neste último dia, na vinda desse anjo que era diferente aos demais. Agora, como virá esse anjo? Como virá o sétimo selo? Vejam que vem pelo povo hebreu, vem por Israel, porque ele é o mensageiro de Israel, ele é o anjo do pacto. Porém, a igreja de Jesus Cristo está a ponto de ser raptada, chegou a seu fim. Portanto, ele vem por sua igreja. O povo hebreu verá no meio da igreja de Jesus Cristo ao anjo do pacto, ao anjo de Jeová, e dirá: este é ao que nós temos esperado. E agora, como virá? Vem como mensageiro a Israel, porém vem por sua igreja gentia. E agora, vem também como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Na página 134 dos selos, o precursor da segunda vinda de Cristo diz: e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora vejamos este mistério. Na página 277 do livro dos selos em espanhol, orando, nosso irmão Branham diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o Anticristo, e ele chame os seus. Agora, quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? É o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo. E agora, como virá no último dia o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Diz que o Espírito Santo virá encarnado. Foi o que lemos na página 134 do livro dos selos. E agora na página 256 do livro dos selos em espanhol diz: mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. A palavra virá encarnada em um homem. O Verbo, o Espírito Santo, virá encarnado em um homem. E isso será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Isso será a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Agora, na página 166 do livro de citações em espanhol, nos perguntamos, e de onde virá Cristo, o Verbo, a palavra, encarnado em um homem neste tempo final? De que território? Vejamos. Na página 166 do livro de citações, versículo 1485, o qual é um extrato da mensagem, o único lugar provido por Deus para adorar, nas páginas 1 e 2, diz: agora eu estava ficando bem velho e pensei, haverá outro avivamento? Verei outro tempo? Ou seja, haverá outro avivamento, outro despertamento, como estes que surgiram de era em era, quando Deus enviou ao mensageiro de cada era, onde houve um despertamento, e Deus chamou e juntou a seus escolhidos? Agora, haverá outro despertamento, outro avivamento? Diz: verei outro tempo, e apenas recordem do oeste, que é o ocidente, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. De onde virá esse cavaleiro nesse cavalo branco? Do ocidente, ou seja, do oeste. Cavalgaremos esta senda
outra vez. Isso é correto. No mesmo instante em que estejamos prontos. Vejam, é uma promessa. E onde se encontra essa promessa? Se encontra em Apocalipse, capítulo 19, que é a vinda de Cristo, em um cavalo branco como a neve. E a vinda desse cavaleiro do cavalo branco é a palavra encarnada em um homem. E vem do Ocidente esse cavaleiro nesse cavalo branco, no cavalo branco da palavra pura de Deus. E agora encontramos aqui que a vinda da palavra encarnada em um homem será do Ocidente, virá em um homem do Ocidente. O verbo, a palavra encarnada em um homem. E agora nosso irmão Branham, sendo o homem ungido com o espírito de Elias em sua quarta manifestação, diz: percorreremos esta senda outra vez. Ou seja, Elias, o ministério de Elias, percorrerá por quinta ocasião a senda ministerial. E agora, percorre a senda ministerial com quem? Com esse cavaleiro que vem nesse cavalo branco, que é a palavra encarnada em um homem. Onde esteja a palavra, o verbo encarnado, a palavra encarnada em um homem, deste tempo final e do Ocidente, pois tem que ser um ocidental, aí também estará o ministério de Elias por quinta ocasião, cavalgando seu caminho ministerial por quinta ocasião. E aí também estará o ministério de Moisés por segunda ocasião, caminhando ou cavalgando sua senda ministerial. Aí estarão as duas oliveiras, com quem? Com o Filho do Homem, com Cristo, com o verbo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, com o anjo que era diferente aos demais, vindo em carne humana em um homem, deste tempo final, do e no Ocidente. Agora podemos ver que já no Ocidente, Deus cumpriu a sétima era da igreja gentia na parte norte do Ocidente. Ou seja, o Ocidente é o continente americano, incluindo o Caribe. E o continente americano consta da América do Norte, a América Central, a América do Sul e o Caribe. E já na América do Norte cumpriu a sétima era da igreja gentia. Ele manifestou o ministério de Elias por quarta ocasião, no sétimo anjo mensageiro. E agora, se move da América do Norte, a América Latina e o Caribe, como se moveu da Ásia Menor à Europa, e da Europa se moveu a América do Norte. Vejam, sempre que se moveu de um lugar a outro, se moveu no anjo mensageiro de cada era. E agora podemos ver que se moveu da América do Norte à América Latina e o Caribe. E assim como a mensagem do Evangelho da Graça veio dos hebreus aos gentios, passou da terra de Israel à Ásia Menor, e da Ásia Menor passou à Europa, e da Europa passou à América do Norte, e da América do Norte à América Latina e o Caribe. E agora vejam vocês, o precursor da segunda vinda de Cristo disse algo muito importante, que não podemos deixar passar por alto. Porque aqui temos uma revelação muito grande de coisas que estariam acontecendo no tempo final. Diz na página 12a do livro de Citações, versículo 115. E vocês creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eu estou aqui para dar a conhecer a sua obra e sua forma. Durante os 15 ou 16 anos que estive no campo, fui muito renuente a estas coisas. Porém, aí vem uma hora, quando algo está se preparando para acontecer. A mensagem irá para outra nação, a outro povo. Mas enquanto estamos na presença do seu santo ser, creio que a igreja na América está quase para ser chamada. Ela terminou, ela está lavada, ela está pronta, a igreja real. E agora, diz que a mensagem irá para outro povo e a outra nação.
Assim como passou do povo hebreu à Ásia Menor, da Ásia Menor passou à Europa, ou aos europeus, e da Europa passou para a América do Norte. E agora da América do Norte passou para a América Latina e o Caribe. E agora vejam vocês, como do Ocidente virá o verbo, a palavra encarnada em um homem, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E aí virá o ministério de Jesus por segunda ocasião manifestado, virá o ministério de Elias por quinta ocasião manifestado, e virá o ministério de Moisés por segunda ocasião manifestado, porque Deus não tem dois profetas maiores ao mesmo tempo. Mas sim pode ter um profeta ungido com dois ou três ministérios maiores ao mesmo tempo. Teve Eliseu, que veio com uma dupla porção do Espírito que estava em Elias. Esse foi o pedido de Eliseu. Agora vejam o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo nas páginas 474 e 475 dos selos. Diz: eu não sei quem será, nem o que vai acontecer. Está falando aqui do sétimo selo. E recordem que o sétimo selo é o anjo que era diferente aos demais. Para o sétimo selo se cumprir na terra, tem que vir esse anjo que era diferente aos demais, velado, manifestado em carne humana. Porque ele é o verbo, a palavra, e tem que se fazer carne para se cumprir o sétimo selo aqui na terra. E isso é a vinda do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda de Cristo. E agora diz: eu não sei quem será, nem o que vai acontecer, não sei. Somente sei que esses 7 trovões contêm um mistério por cuja razão houve silêncio no céu. O conteúdo do sétimo selo está onde? Nos 7 trovões. Os 7 trovões são os que revelam o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. E os 7 trovões são o quê? Pois a voz do anjo que desce do céu, clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo suas vozes. É a voz de Cristo, do anjo do pacto, do anjo de Jeová, vindo no último dia em carne humana, e falando à sua igreja todas estas coisas que devem acontecer em breve, e revelando assim o mistério de sua vinda. A sua igreja na era da pedra angular, assim como veio de era em era, no mensageiro de cada era, agora ele revela a sua igreja, a sua vinda, a era da pedra angular em carne humana, em seu anjo mensageiro do último dia. E isso será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E isso será a vinda do anjo forte que desce do céu. E isso será a vinda do anjo que era diferente aos demais. Porque é o mesmo anjo, é o mesmo Cristo, é o mesmo anjo do pacto, é Jesus Cristo em Espírito Santo, no último dia, vindo à sua igreja na era da pedra angular, para chamá-la e juntá-la neste tempo final. Esses 7 trovões de Apocalipse capítulo 10 são a voz de Cristo falando à sua igreja e revelando o mistério, o maior mistério de todos, que é o mistério de sua vinda, a sua igreja na era da pedra angular, porque ele vem por sua igreja, e vem na era da pedra angular, e vem em carne humana, em seu anjo mensageiro neste tempo final, vem no mensageiro Israel, e primeiro se revela entre sua igreja para dar a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E é por isso que nosso irmão Branham foi o precursor desse que virá no último dia em carne humana manifestado. É o precursor do anjo que era diferente aos demais, o qual vem em carne humana, em um homem deste tempo final, e o qual vem onde? No Ocidente, ou seja, no continente
americano. Y el continente americano consta de Norte, E o continente americano consta da América do Norte, América Central, América do Sul e o Caribe. E na América do Norte já se cumpriu a sétima era da Igreja Gentia. E Deus enviou seu sétimo anjo, o mensageiro da sétima era da Igreja Gentia. E agora somente resta a América Latina e o Caribe. Para Cristo cumprir sua vinda, como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, cumprir sua vinda em carne humana, em seu anjo mensageiro, na era da pedra angular, na América Latina e no Caribe. E isso será o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vindo do Ocidente, para dar o avivamento, o despertamento final, prometido à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Na página 254 do livro dos selos em espanhol, vejam o que diz aí, o precursor da segunda vinda de Cristo. E na página 212, vamos ler a 212, diz: e essa é a mesma razão porque os avivamentos que devemos ter hoje. Agora, tivemos avivamentos denominacionais, mas não tivemos uma verdadeira sacudida. Não, Senhor. Não pense que temos avivamentos, porque não os temos. Tem milhões e milhões de membros de igrejas, mas não há nada de avivamento. A noiva, todavia, não teve um avivamento. Todavia, não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Serão necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará. O prometeu. O que é que dá o avivamento final? A Igreja de Jesus Cristo. Os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, que é a voz de Cristo, clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo suas vozes. É a voz de Cristo em sua vinda. É a voz do anjo forte que desce do céu, vindo à terra, vindo em carne humana, em seu anjo mensageiro, e falando-nos por meio do seu anjo mensageiro todas essas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. Agora vejam vocês, segue dizendo: somente sei que esses 7 trovões contêm um mistério por cuja causa houve silêncio no céu. Todos entendem? Talvez seja agora o tempo e a hora, quando apareça esta grande pessoa que estamos esperando. Talvez este ministério, pelo qual tratei de converter as pessoas à palavra de Deus, tenha servido de fundamento. Se for assim, então lhes estarei deixando para sempre o cumprimento da vinda de Cristo terá como fundamento a mensagem do precursor de sua vinda, o reverendo William Branham. Se for assim, então lhes estarei deixando para sempre. Não haverá 2 aqui ao mesmo tempo. Ou seja, o precursor e o precursado não estarão aqui ao mesmo tempo, mas diz, e ainda se fosse assim, ou seja, e ainda, se estivéssemos 2 aqui ao mesmo tempo, ele crescerá. De quem está falando? De uma pessoa. Ele crescerá e eu diminuirei. Eu não sei, mas Deus me deu o privilégio de olhar e ver o que é. Ouvi abrir até onde eu vi, ou até onde pude ver. E agora, vejamos o que diz acerca do tempo em que será aberto o 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. Nas páginas 482 e 483 diz: agora, na obra completa, temos, pela graça de Deus, todos os mistérios dos 6 selos que tinham sido selados. E sabemos e entendemos que o 7º selo não será dado a conhecer ao público. Na hora de sua vinda, quando acontecerá a destruição da terra, vocês sabem, quando fizeram a pergunta com relação a quando seria o sinal de sua vinda e do fim do mundo, em Mateus 24, ele lhes respondeu isso. E lhes falou de Israel estando de novo em sua pátria. No versículo 31. Mas logo se foi às parábolas, dizendo: da figueira, aprendei a parábola. Quando já seus ramos se tornam tenros e as folhas brotam, sabeis
que o verão está perto, assim também vós. Quando virdes todas estas coisas, sabei que está perto às portas. Mateus 24, do versículo 32 ao 33. Está falando de Israel em sua própria pátria. Porém, notaram que ele não fala nada da revelação desse sétimo selo? E também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu? Vemos, pois, que é um mistério por completo, e a hora, todavia, não chegou, para que fosse dado a conhecer este mistério. Chegamos até aqui, e o demais nos será dado ali, no tempo quando Jesus apareça novamente sobre a terra, para levar sua noiva. Agora, quando diz que será dado a conhecer este mistério do sétimo selo? Quando Jesus apareça novamente sobre a terra para levar a sua noiva. E como aparece? Aparece como o anjo forte que desce do céu, e é o mensageiro a Israel, mas vem por sua igreja gentia, para levá-la à ceia das bodas do Cordeiro. Vem para chamá-la, juntá-la e lhe dar a fé para sermos transformados e raptados neste tempo final. Vem falando à sua igreja, como quando ruge um leão, e os 7 trovões emitem suas vozes, e revelam um mistério do sétimo selo, revelam um mistério de sua vinda, revelam o mistério da vinda do anjo, que era diferente aos demais, que se encontra nesta nuvem. E agora, vejam vocês, quando seria revelado o sétimo selo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo. E agora podemos ver que o mistério do sétimo selo é o mistério deste anjo que era diferente aos demais. Porque esse anjo é Cristo, vindo no último dia, e aí no céu apareceu o sinal de sua vinda. Esse é o sinal do Filho do Homem no céu. É o sinal da vinda de Cristo com seus anjos para o tempo final. E aí encontramos que o que foi cumprido no céu é cumprido aqui na terra no último dia. Assim como para a primeira vinda de Cristo houve um sinal no céu, e foi a estrela de Belém, como é chamada, a estrela de Belém, a qual dava testemunho que o Messias já estava na terra, que era o tempo da vinda do Messias. E se este sinal no céu, e assim este sinal no céu, dá testemunho do tempo da vinda do Messias, da vinda do anjo, que era diferente aos demais, o qual se encontra nessa nuvem. E assim como os 7 anjos mensageiros das 7 eras, para serem manifestados e terem seus ministérios aqui na terra, tiveram que vir em carne humana, e este anjo que era diferente aos demais, para poder ter seu ministério aqui na terra, o ministério de Jesus, o ministério de Elias e o ministério de Moisés manifestados aqui na terra, tem que vir em carne humana, porque esses ministérios têm que ser manifestados em carne humana, para produzir os benefícios para a igreja de Jesus Cristo, para chamar aos escolhidos de Deus, com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo, e juntá-los e lhes dar a fé, a revelação, para serem transformados e raptados neste tempo final. Agora vejam vocês como este mistério da vinda do anjo, que era diferente aos demais, que é a vinda do anjo forte que desce do céu, e também a vinda do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse 19, é a palavra encarnada em um homem, deste tempo no qual nós estamos vivendo. Disse nosso irmão Branham, tudo será tão simples, tudo será manifestado em singeleza, em humildade, que se não vigiarmos nos passará por alto, e nem sequer o veremos. Diz, será de uma maneira tão humilde. A pessoa pensaria que uma coisa tão tremenda como esta seria revelada lá no Vaticano. Mas antes vem como veio João Batista, vem como o nascimento de nosso Senhor, lá num estábulo.
Agora podemos ver, como diz nosso irmão Branham, que será a vinda e cumprimento do sétimo selo. Como será a vinda do Senhor? Será como veio João Batista e como veio o nascimento de Jesus, lá em um estábulo. Agora, todos os que nascemos em Cristo, nascemos em Belém, porque Cristo é a nossa Belém. Belém significa a casa do pão de Deus, e Cristo é a casa do pão de Deus. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, porquanto é o corpo de Cristo, ela também é nossa Belém, como corpo místico de crentes. E agora, em Cristo nascerá o anjo mensageiro de Jesus Cristo nascerá de novo, crendo em Cristo como seu Salvador, e recebendo a limpeza de seus pecados, e recebendo o Espírito Santo. E assim obterá um novo nascimento. Terá nascido onde? Em Cristo. Portanto, terá nascido no reino de Deus. E terá nascido assim em nossa Belém. Em Belém. E, por meio desse Hijo de Deus, e através desse Filho de Deus, Cristo estará manifestado no último dia, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Cristo estará manifestado como Filho do homem e Filho de Davi, e estará manifestando os ministérios de Jesus, de Elias e de Moisés, nesse véu de carne chamado o anjo de Jesus Cristo. Porém, esse anjo mensageiro nem é Jesus Cristo, nem é Moisés, nem é Elias. É um homem deste tempo, no qual estará o Espírito Santo, Cristo, o anjo do pacto, manifestando os ministérios de Moisés, de Jesus e de Elias, neste tempo final, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Quando Deus falou da vinda de Elias para precursar a primeira vinda de Cristo, quando se cumpriu, foi um homem do tempo de Jesus, ungido com esse ministério, e foi João Batista. Por isso o véu de carne não tinha que se chamar Elias. O anjo lhe disse que lhe colocassem por nome João, porém o ministério era o ministério de Elias. Portanto, Elias estava na terra. Isso era seu ministério. Mas em um homem, outro homem, o qual era um homem daquele tempo chamado João Batista. Vejam como o ministério de Elias veio mudando de véus de carne. Mudou de Elias tisbita ao véu de carne chamado Eliseu. E mudou do véu de carne chamado Eliseu ao véu de carne chamado João Batista. E mudou do véu de carne chamado João Batista ao véu de carne William Marion Branham, em sua quarta manifestação. E mudaria do véu de carne William Branham ao véu de carne o anjo do Senhor Jesus Cristo, no último dia, que será um homem deste tempo, no qual estará o ministério de Elias por quinta ocasião, e estará o ministério de Moisés por segunda ocasião, e o ministério de Cristo, de Jesus, por segunda ocasião também. Portanto, o que Elias começou, abrindo os selos e abriu 6 selos, o continuará Elias em sua quinta manifestação, abrindo o 7º selo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e dando-lhe o avivamento do último dia, através dos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, que é a voz de Cristo falando todas estas coisas que devem acontecer em breve, revelando o mistério do 7º selo, e assim dando à fé a revelação do rapto, que é a revelação da segunda vinda de Cristo. Assim como a revelação para a salvação é a revelação da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo na cruz do Calvário, em sua obra de redenção. Assim também a fé para ser transformados e raptados e obtermos o corpo novo é a fé, a revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E essa é a revelação que Cristo, vindo no último dia em carne humana, em seu anjo mensageiro,
nos estará falando através de seu anjo mensageiro, através desse profeta dispensacional da sétima dispensação. É a primeira ocasião em que Cristo envia a sua igreja um profeta dispensacional. Portanto, é um profeta maior do que os 7 anjos mensageiros. Por isso é que a manifestação de Cristo em seu anjo mensageiro é a maior manifestação de Jesus Cristo em seus anjos mensageiros no meio da sua igreja gentia. E depois se revelará ao povo hebreu. Agora podemos ver este mistério da luz do sétimo selo. O sétimo selo é o anjo que era diferente aos demais e vindo em carne humana, manifestado no anjo de Jesus Cristo, será a luz para toda a humanidade, para o glorioso sétimo milênio e para toda a eternidade. Porque ele foi a luz do mundo há 2000 anos atrás, quando veio em carne humana, naquele jovem carpinteiro chamado Jesus de Nazaré. E agora, para o último dia, ele continua sendo a luz do mundo. Ele é a luz do mundo para o glorioso reino milenial. Em sua vinda, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. A terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar. Diz Abacuque, capítulo 2, versículo 14. E também Isaías, capítulo 11, versículo 9. Serão cheios do conhecimento da glória de Deus manifestada na segunda vinda de Cristo, na vinda do anjo que era diferente aos demais, na vinda do Espírito Santo, que é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, vindo no último dia em carne humana, em seu anjo mensageiro. Isso é a vinda da palavra encarnada em um homem. Isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vindo no ocidente, em um homem deste tempo final. Vimos a luz do sétimo selo. Com a manifestação do sétimo selo em carne humana, a manifestação do anjo forte, do anjo que era diferente aos demais, e cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vindo o verbo, a palavra, encarnada em um homem, temos a luz do sétimo selo, a luz do anjo que era diferente aos demais, manifestada no último dia. Essa é a luz para a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, e é a luz para o povo hebreu no último dia também. E agora se cumprirá para o povo hebreu a promessa de Isaías, capítulo 60, onde diz da seguinte maneira: levanta-te e resplandece, porque é vinda a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É a glória de Jeová, do Senhor, manifestada na vinda do Filho do Homem com seus anjos. É a glória de Jeová manifestada na vinda da palavra encarnada em um homem deste tempo final, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Através do anjo de Jesus Cristo estará o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. É por isso que no Monte da Transfiguração seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz, ou resplandecentes como a luz. E a cada lado do Senhor apareceu Moisés a um lado e Elias ao outro lado. Essa é a ordem da vinda do reino de Deus. É a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, que são os ministérios de Moisés e de Elias, para este tempo final. Por isso o profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 2 diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará salvação. Ou seja, a segunda vinda de Cristo é como o sol nascente, portanto, é a luz do mundo completo. É a luz para todo ser humano que vive neste planeta Terra, neste tempo final e durante todo o reino milenial. E agora, vejam o porquê também. Em Apocalipse capítulo 1, o Filho do Homem aparece com seu rosto
como o sol. Diz Apocalipse capítulo 1. Diz assim em Apocalipse capítulo 1, 16. versículo 16, diz: E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 em diante diz: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Agora vejam vocês, o anjo forte que desce do céu, desce com o livrinho aberto em sua mão. O livro tem 7 selos, e desce com seu rosto como o sol, porque ele é a luz do 7º selo. Ele é a luz para todo ser humano que vive neste planeta Terra. Encontramos na Escritura que Deus estará resplandecendo. O povo hebreu, vejam vocês, como proclama a Deus. Diz no capítulo 2 de Isaías, versículo 1, diz da seguinte maneira: visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E segue aí mencionando tudo o que ele viu. Diz: acontecerá nos últimos dias. Quando? Nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Isto é para o último dia, ou seja, para o 7º milênio. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Jeová. Recordem que tudo será controlado desde a terra de Israel. O governo milenial de Cristo, esse reino será governado desde a terra de Israel. E em Jerusalém estará o trono de Cristo. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. O povo hebreu caminhará à luz de Jeová, do Senhor, no cumprimento da vinda do Messias, no cumprimento da vinda do anjo que era diferente aos demais. De Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante. E Apocalipse 19, verso 11 em diante, que é a vinda do cavaleiro branco de Apocalipse 19. Diz também no capítulo 42 de Isaías, versículo 6, da seguinte maneira, e vamos ler o que diz aí. Diz: eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, ou das nações. E no capítulo 49, versículo 6, diz: disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios,
para seres a minha salvação até a extremidade da terra. En el capítulo 58 y verso 8 al 10, No capítulo 58, versículo 8 ao 10 de la diz siguiente manera: da seguinte maneira: entonces nacerá tu luz como el alba. Então romperá a tua luz como a alva. Israel, Como nascerá a luz para Israel? Como a alva, ou seja, a luz da manhã. Aos que temem meu nome nascerá o sol da justiça. Essa é a luz da alva, la luz de la mañana. a luz da manhã. Entonces nacerá tu luz como el alba, Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, ou estender o dedo, e o falar vaidade. Y en la página y en el capítulo 60 de Isaías, E no capítulo 60 de Isaías, versículo 19, dice: diz: el sol nunca te servirá nunca mais te de servirá o luz para el sol día, ni el para a luz do resplandor de la dia, luna te alumbrará, nem como o seu sino que resplendor Jehová te a será lua por te luz alumiará, mas o perpétua, Senhor será y a el tua día luz suyo perpétua, por tu e o gloria. teu Deus a tua glória. No se pondrá jamás tu sol. ¿Quién es nuestro Teu sol não se porá jamais. Quem é Jehová. o sol? Cristo Jeová. Menguará tu luna. Nem diminuirá a tua lua, Porque Jehová te será por porque luz Jeová te perpétua, será por y los luz días de tu perpétua, luto serán e os dias do teu luto acabados. serão acabados. Y ahora pasamos E agora al passamos Salmo 4, ao Salmo verso 4, 6. versículo 6, donde nos dice Dios: onde Deus nos diz: muchos son los que dicen, muitos dizem, ¿quién nos mostrará el bien? quem nos mostrará o bem? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz Senhor, de exalta tu rostro. sobre nós a luz do teu rosto. En el Salmo 36, No verso Salmo 9, 36, versículo dice, 9, diz de la siguiente manera: da seguinte maneira: porque contigo está el manantial porque em de la ti vida. está o manancial Em da tu luz vida, na tua Veremos luz luz. veremos a luz. ¿Cómo puede ser posible que en- Como pode en ser la luz possível que na veamos luz la luz? vejamos a luz? Tendremos luz, conocimiento. Teremos luz, conhecimento. ¿Con qué? Con la luz de Dios. Com que? Com a Em luz sua de venida Deus, manifestada. em sua vinda Lo que nos da la manifestada. luz O que nos dá a luz en todas las promesas de Dios. em todas as promessas de Deus. Luz para compreender todas as coisas. O que nos dá luz nas promessas, nas profecias, será a luz da Cristo sua viniendo vinda. como la luz del mundo Cristo vindo como a luz do mundo, nos y nos ilumina llena de luz e nos enche entendimiento de luz e todo entendimento nuestro ser. todo o Y nosso así ser. veremos en E assim la luz de su veremos, venida, veremos, na luz da sua vinda, lo veremos a o él veremos como la luz del séptimo como sello a luz do sétimo selo manifestado neste tempo final. en el Salmo 39, No Salmo verso 15, 89, Salmo 89, Salmo 89, verso 15. Salmo 89, versículo 15, vamos ver o que nos diz aí. Salmo 89, verso 15 dice: Salmo 89, versículo 15 diz: bienaventurado el pueblo que sabe bem-aventurado o povo que conhece o som andará, festivo, oh Jehová, a la andará, ó luz Senhor, de tu rostro. na luz da tua face. Y vean ustedes que en E vejam vocês San Mateo capítulo 17, que en el São monte de la Mateus capítulo transfiguración, 17, su no Monte da rostro Transfiguração, resplandeció seu rosto resplandeceu como o y sol. allí vieron su rostro E ali viram seu rosto como o sol, alumbrando, resplandeciendo. iluminando, Y en resplandecendo. Apocalipsis capítulo 1, E em Apocalipse capítulo verso 15 y 1, 16,
versículos 15 e 16, encontramos o rosto do Filho do Homem resplandecendo como o sol. E em Apocalipse capítulo 10, versículo 1, também encontramos seu rosto resplandecendo como o sol. E em Malaquias capítulo 4, E em Malaquias capítulo 4, encontramos a segunda vinda de Cristo, encontramos a segunda vinda de Cristo nascendo el sol. como o sol. Diz no versículo 2, Mas a vosotros los que teméis mas mi nombre, para vós que temeis o meu nome, el sol de nascerá o justicia, sol y da en sus justiça, alas traerá salvación. e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis de la manada. e saltareis como os bezerros do cevador, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia em que eu atue, diz o Senhor dos exércitos. Agora, como vem? Como el sol naciente. Vem como o sol nascente. Essa é a segunda vinda de Cristo. E em suas asas trará salvação. Suas asas são Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias. Por isso, no Monte da Transfiguração, apareceram um a cada lado, e Jesus com seu rosto resplandecendo, como o sol. El sol es el astro rey. O sol é o astro-rei, e Jesus Cristo, o sol da justiça, a luz do mundo, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vem o que é seu rosto como o sol, é Cristo em sua segunda vinda, com Moisés e Elias, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Também quando fala acerca de Cristo como leão da tribo de Judá, e como a raiz de Davi, está falando de Cristo como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque o leão é o rei dos animais, e Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora podemos ver esses mistérios correspondentes à segunda vinda de Cristo. E podemos ver como para este tempo final estará resplandecendo Cristo como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e estará iluminando a alma e o entendimento de todos os filhos de Deus, e a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, porque nos estará resplandecendo com seu rosto como o sol, e nos estará iluminando a alma e o entendimento para podermos compreender todo o programa divino correspondente a este tempo final. E assim é como a humanidade será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar, será cheia do conhecimento da segunda vinda de Cristo com seus anjos, neste último dia. A humanidade será cheia do conhecimento da vinda da palavra encarnada em um homem, neste tempo final. A vinda da palavra, do verbo, em seu anjo mensageiro, neste tempo final. Por isso foi que o apóstolo João quis adorar em duas ocasiões ao anjo de Jesus Cristo, porque viu nele a manifestação de Jesus Cristo nas diferentes visões onde foi mostrada a vinda do Senhor. Podemos ver que o anjo disse que não o fizesse, que não o adorasse, porque ele era servo com João e com seus irmãos. Disse que adorasse a Deus. Vejam vocês, João tratou de adorá-lo ao ver essa manifestação de Cristo nele. Porém, o anjo disse que não fizesse isso, porque ele é um profeta mensageiro, o qual vem no último dia, manifestando a Cristo, ao anjo do pacto, manifestando ao anjo que era diferente aos demais, manifestando ao cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse capítulo 19. Agora, temos visto o mistério do sétimo selo. Vimos o mistério deste anjo que era diferente aos demais. Sua vinda em carne humana no último dia, no anjo de Jesus Cristo, é a abertura quanto a cumprimento do sétimo selo. E esse mistério sendo aberto aos filhos de Deus, é o sétimo selo sendo aberto, quanto ao significado do sétimo selo. Sendo aberto esse mistério a todos os filhos e filhas de Deus. E é a voz de Cristo, essa voz dos 7 trovões, que também é a trombeta final, ou grande voz de trombeta,
a qual contém o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. Agora vimos a luz do sétimo selo. A grande luz que virá é quando Jesus Cristo mesmo seja manifestado aqui na terra. Ou seja, a palavra encarnada em um homem. Isso é a luz, a grande luz prometida que virá, porque a grande luz prometida que virá é a vinda do Senhor, com os seus anjos no último dia. E isso é a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, de Jesus Cristo em Espírito Santo, vindo em carne humana, em seu anjo mensageiro. Isso é o Verbo, a palavra, vindo novamente no último dia, como veio há 2000 anos atrás. Veio a palavra encarnada em um homem. O Verbo veio encarnado em um homem simples de Nazaré, chamado Jesus. E isso foi a primeira vinda de Cristo. E para o último dia virá de novo o Verbo em carne humana, conforme Apocalipse, capítulo 19. Isso será a palavra encarnada em um homem, deste tempo final, o qual é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E agora o mistério do sétimo selo foi aberto, foi revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo, neste tempo final, pelo anjo que era diferente aos demais, vindo no último dia no anjo de Jesus Cristo e manifestando-se em carne humana por meio desse anjo mensageiro de Jesus Cristo. Que todos os filhos e filhas de Deus que viram os 6 selos sendo abertos por Elias em sua quarta manifestação, onde estava o Espírito de Cristo manifestado, o vejam neste tempo final, abrindo o sétimo selo, onde Elias estará por quinta ocasião manifestado em carne humana. Esse ministério estará em carne humana, manifestado no último dia no anjo de Jesus Cristo. E também estará o ministério de Jesus manifestado por segunda vez, nesse mesmo véu de carne, e também o ministério de Moisés por segunda vez. Que Deus permita a todos os filhos de Deus verem o regresso de Elias em sua quinta manifestação, abrindo o sétimo selo aos filhos e filhas de Deus, porque toda a revelação tem que vir à igreja de Jesus Cristo através de um profeta, e esse é o profeta da dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino. E essa manifestação de Cristo nele é a luz do sétimo selo para todos os seres humanos. E isto é na América Latina e no Caribe, que é a parte do território do Ocidente, do território do continente americano, que todavia não teve uma manifestação de Cristo em alguma das etapas ou eras da igreja gentil. Porém, teria a era mais importante, que é a era eterna da pedra angular, a era a qual a igreja de Jesus Cristo sobe no último dia. E essa é a era de ouro da igreja de Jesus Cristo. Nesta era, a era da pedra angular, a era de ouro, é que se encontra a igreja de Jesus Cristo neste tempo final, para escutar todas estas coisas que devem acontecer em breve. E Deus cumprir todas estas coisas que devem acontecer em breve, cumpri-las neste tempo, na era da pedra angular e dispensação do reino, onde se entrelaça uma nova dispensação, a dispensação do reino. A luz do sétimo selo. Não há luz a não ser através da palavra, o Verbo, em cada era, no cumprimento da palavra prometida para cada era. E agora, no cumprimento da palavra prometida para a igreja de Jesus Cristo, na era da pedra angular, temos a luz do sétimo selo, a luz do anjo que era diferente aos demais, vindo em carne humana no último dia, e tendo seu ministério numa era perfeita, a era da pedra angular, onde chama e junta seus escolhidos e lhes revela este mistério, o maior de todos os mistérios, e todos os demais mistérios que giram em torno da segunda vinda de Cristo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, nesta ocasião, dando-lhes testemunho da luz
do sétimo selo, en donde todos los hijos e hijas de Dios onde verían todos la os luz filhos e del filhas de séptimo Deus sello veriam a luz do sétimo selo manifestado. Manifestada essa luz em carne humana no último dia, del Señor no anjo do Senhor, Jesus Cristo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, a luz do sétimo selo, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos ilumine completamente a alma, e toda a nossa mente, e todo o nosso entendimento, para poder compreender todas estas promessas bíblicas, todas estas profecias correspondentes a este tempo final. E que em breve todos sejamos transformados e raptados, e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, juntamente com os mortos em Cristo, que hão de ressuscitar em corpos eternos, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes. E os que viram ou estariam vendo esta conferência através de vídeo. Que Deus les abençoe grandemente, que Deus les guarde, e muito obrigado por vossa amável atenção. E adiante, caminhando à luz do sétimo selo, neste último dia, eu caminho neste tempo final à luz do sétimo selo, porque estou vendo a luz do sétimo selo manifestada neste tempo final. E onde estão os que no último dia veriam a luz do sétimo selo e caminhariam à luz do seu rosto neste tempo final? Aqui estamos, na América Latina e no Caribe. Aqui em Venado de São Luís de Potosí, há um grupo, e em diferentes lugares da República Mexicana, e nos diferentes lugares das nações latino-americanas e caribenhas. E Deus les abençoe e les guarde. E muito obrigado por vossa amável atenção. Deixo novamente conosco ao reverendo Miguel Bermúdez Marim para continuar e finalizar a nossa parte nesta ocasião, dando graças a Cristo pela luz do sétimo selo. Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos. Se tem alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazê-lo nestes momentos, e estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba em seu reino, perdoe-lhe, e com seu sangue lhe limpe de todo o pecado, e seja batizado em água em seu nome, e Cristo lhe batize com Espírito Santo e fogo, e produz em você o novo nascimento, para o qual pode passar à frente. Estaremos orando por você, nesta ocasião. Os que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo para recebê-lo como único e suficiente Salvador. Vamos dar uns minutos, enquanto em outros países também venham aos pés de Cristo, nosso Salvador. O tempo já está se acabando. De um momento a outro, entra até o último escolhido, ao corpo místico de Cristo. E Cristo termina sua obra de intercessão. Vamos ficar em pé para orar pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo em diferentes nações, com os nossos rostos inclinados e com os nossos olhos fechados. Pai Celestial, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão recebendo a Cristo como o único e suficiente Salvador. Receba-lhes em Teu reino, eu te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração. Os que estão vindo aos pés de Cristo nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, escutei a Tua palavra, o Evangelho da nossa salvação, e a Tua fé nasceu em meu coração, em minha alma. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda. Creio em Teu nome como único nome, debaixo do céu, no qual podemos ser salvos. Creio em Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação por nossos pecados.
Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoe os meus pecados e com o Teu sangue me limpes de todo pecado. Me batizes com Espírito Santo e fogo, depois que for batizado em água, em Teu nome, e produzas em mim o novo nascimento. Quero nascer em Teu reino, quero viver eternamente contigo em Teu reino. Senhor, faz uma realidade em minha vida a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo, em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora os que receberam a Cristo como Salvador, nesta ocasião, perguntarão: quando podem me batizar? Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Porquanto vocês creram em Cristo como seu Salvador, bem podem ser batizados nesta ocasião. O batismo em água não tira os pecados. É o sangue de Cristo o que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo em água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, no qual nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Portanto, bem podem ser batizados, e que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, e produza em vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos.